Diretamente relacionado àquilo que a gente come. É. E come mal. Então, a forma que você... É assim, é a quantidade que entra de comida e a quantidade de gasto calórico que a gente tem. Entendi. Associado a um defeito, teoricamente, herança genética. E por isso que a gente está com um cardápio ali na nossa cozinha, que eu vou convidar a nossa nutricionista aqui, Juliana, para ir lá à cozinha comigo, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Juliana, comigo? A gente montou ali e eu queria que você explicasse para a gente, pessoal de casa, Juliana, aqui que a gente tem umas guloseimas e tem chocolate, hein? Não pode, já sei que não pode, ou pode? Pode. Então eu queria que você explicasse um pouquinho. A gente tem feijão, a gente tem castanha, a gente tem manga, maçã, a gente tem uma apanhada de coisas aqui, chocolate, esse biscoitinho. O que a gente pode, o que a gente deve comer, a quantidade, eu queria que você explicasse. É claro que esses alimentos estão mais saudáveis do que esses alimentos, mas não quer dizer que você não possa comer de vez em quando aqueles alimentos. O ideal é sempre a gente comer os alimentos que contenham fibra, tá? Então, é preferível você comer um pão integral a um pão branco, porque a glicemia, ela não vai ter uma curva tão grande, ela não vai subir tanto com um pão integral do que com um pão branco. Entendi. Né? Ele vai subir até mais lentamente. Você fala isso até, por exemplo, macarrão. O macarrão tem um integral e tem aquele que não é integral. Sempre nesses alimentos, sempre pro integral. Pão integral, é melhor. macarrão. O integral é melhor. Quando a gente não tem a opção do integral em casa, então o melhor é você juntar algum outro alimento que contenha fibra. Então, como o arroz, se você não vai comer o arroz integral, o ideal é juntar com o feijão, porque o feijão já contém um pouco mais de fibra. Tem a fibra. Isso. E a quantidade, quando você consome, por exemplo, esses alimentos que têm fibras, que são integrais, você pode comer até mais, por exemplo, do que o macarrão normal, tradicional, que não seja você integral? Você pode comer um pouco a mais, mas também tem que tomar cuidado com a quantidade. Não é porque ele é mais saudável ou porque contém fibra que você pode comer... Abusar. Exatamente, comer numa quantidade liberada. A fruta também é muito boa quando é possível a gente comer com a casca, porque na casca é que está a fibra. Então, também é bom, mas a manga, por exemplo, não tem como a gente comer a casca. Então, a gente vai comer, por exemplo, de sobremesa do almoço. Por quê? Mas a manga já não tem um pouco de gordura? Não, ela tem um pouco mais de carboidrato. Ela tem um índice glicêmico, como a gente fala, maior. Aí o abacate que tem gordura, né? O abacate que tem gordura. A manga, ela vai subir numa velocidade maior. Então, se você come no lanche a manga sozinha, ela vai subir numa velocidade rápida. Se você deixa a manga para comer de sobremesa do almoço, onde contém fibra, onde contém a gordura, então ela não vai ter um pico glicêmico tão alto. O azeite extra virgem é muito saudável, é antioxidante, assim como melhor as castanhas. Melhor que o óleo, né? Bem melhor do que o óleo. É verdade. Ele traz um benefício para o nosso organismo que o óleo não traz. A Keila tem uma pergunta, né, Keila, pra gente? Ô, Ju, o docinho do Rio de Janeiro está dizendo o seguinte, que a contagem dos carboidratos nos alimentos, ela só resolve para quem só tem função, aliás, para quem faz o uso de insulina. Quem trata o diabetes com comprimido, não adianta fazer esse tipo de contagem. É verdade isso? A gente, quem faz uso de comprimido, a contagem de carboidrato a gente pode fazer, a gente vai fixar em cada refeição a quantidade total de carboidrato que a pessoa daí você vai não consumir. Não é que você não tem função, a diferença é que você tem que saber o que você vai comer e ter aquele limite sempre em cada alimentação. Porque quem aplica a insulina, a gente ele conta quanto comeu de insulina e toma insulina referente ao que comeu de carboidrato. A pessoa que toma o comprimido, tipo 2, né, o diabético tipo 2, ele vai ter fixo naquela refeição tantas gramas de carboidrato. Então, ele pode variar a comida daquela refeição desde que chegue aquela quantidade pré-estabelecida de carboidrato da refeição. Tá explicado, então. Entendi. Então, aqui, você falou só para finalizar, você tinha falado do azeite, que então é importante usar azeite, não óleo, porque o azeite é mais saudável, né? Isso. E ele também, o azeite, como a castanha, é antioxidante, que para o organismo é muito bom, ele neutraliza o radical livre. Aqui tem a linhaça, que é importante também por causa da fibra, então, dependendo da alimentação que a gente não consegue ter a fibra,
por exemplo, num lanche, você vai comer uma banana, se você coloca uma colher de linhaça, pode ser essa triturada, ela já aumenta a quantidade de fibra, então Então é interessante, por exemplo, se você for comer uma banana, um mamão, é legal e interessante de colocar a linhaça, porque... linhaça, ou aveia. Farelo de aveia. A aveia em flocos, Ah, é em melhor. flocos, é melhor? Isso. É melhor. Que daí já aumenta a quantidade de fibra. Interessante, viu, Juliana? E o errado é o chocolate, né? Porque Não, o chocolate... errado ele não é. Não Você é não errado? pode exagerar. Por exemplo, se você fosse comer, quanto que você comeria? Ó, depende muito disso de cada paciente. Eu não posso falar que, olha, você pode comer tanto. Mas, por exemplo, no meu caso, eu comeria ou uma fileirinha ou uma fileirinha. Eu indicaria e contaria o carboidrato. Um negocinho você fala desse. Uma fileirinha, você fala uma fileirinha, por exemplo, num dia? Isso, no dia. E não pode comer todo dia. O ideal é não comer todo dia, não é tão saudável. Mas assim, isso vai de paciente para paciente. né? Depende, o paciente que chega no consultório comendo uma barra de 200, a gente vai diminuindo aos poucos. Até chegar né? na fileirinha. Então, Agora, mas a não doutora é pediu uma parte proibido. aqui pra... Não é proibido comer o chocolate. Agora, e doutora. aquele chocolate que é o chocolate, aquele 70% cacau, ele não é mais saudável? Você não pode até comer um pouquinho mais do que o chocolate? Ele é mais 70%? saudável, mas ele, Tem dependendo do chocolate da marca, ele vai ter um pouquinho mais de carboidrato. De gordura, Mas né? ele é mais saudável para o organismo. Entendi. E a gente também tem que comparar o chocolate com açúcar e o diet. O chocolate diet, ele tem uma quantidade maior de gordura do que o chocolate com açúcar, o tradicional. Então também tem que tomar cuidado, porque a gordura, depois de 3 a 4 horas, ele também vai subir a glicemia, a gordura vai se transformar em açúcar. Então, a gente tem que tomar cuidado e ver com o médico qual é o melhor. Tá, entendi. Vamos voltar aqui para a sala para a gente conversar Diga, mais com a doutora, que a doutora pediu né, uma parte aqui. Não, eu acho que é importante deixar claro que para nenhuma criança, adolescente, adulto, a gente estimula que coma o pacote inteiro de chocolate. Claro. Uma barra de 100 gramas, por exemplo. Então, assim, Nem quem não tem não diabetes. é porque ela não tem tem. diabetes que ela não pode comer ou que ela pode, né? Existe a associação do que ela precisa de necessidade, toma insulina de acordo com a necessidade dela. Agora, lembrar, se você está acima do peso e nós temos um problema, aí você tem que controlar também a quantidade daquilo que você ingere. Não é só porque você tem diabetes ou que você não tem diabetes. Aí a ideia é que a gente tem que estar controlando balanceado no teu dia a dia. Ô, doutora, só para encerrar, quero só que a senhora me fale se a Niel Braga está fazendo certo. 23 anos, 77 quilos, 1,67 m de altura. Ela fez o teste de glicemia, deu 90. Daí ela diz aqui que ela mudou os hábitos dela, está comendo mais vezes por dia, reduzindo as porções. Está correto? Ela está fazendo o que a gente recomenda. Tá Se você vendo, tem Nel? a Fique glicemia tranquila. está boa, pelo menos dentro da glicemia está em ordem. Né? Doutora, obrigada pelas suas informações. Tem um e-mail, um site que a senhora pode deixar? Tem, eu acho que assim, uma coisa muito importante para a gente é informar em termos de educação em diabetes. O que a associação faz é isso. Né? Nós temos até um curso chamado Educando Educadores, que vai ter agora em Santos, para profissionais de saúde, lá no dia 7 de junho. Legal. Justamente para poder aproveitar essas pessoas que têm mais experiência em lidar com quem tem diabetes e passar essa informação para outros nutricionistas, que na formação geral você não tem. É verdade. Para médicos, E tem um para... site? Tem um site? O site da associação é www.adj.org.br. Obrigada, Juliana, doutora. quer deixar um site, alguma coisa, um telefone, um e-mail, algum Posso contato? deixar Pode? o meu e-mail, que é jubap, jubap@uol.com.br. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, viu, meninas? Eu que agradeço. Muito interessante a nossa pauta de hoje, né?